Olá, amigos! Estou de volta, Carlos Augusto Monteiro, o seu professor de processo do trabalho. Já curtiu minha página no Facebook? Então vai lá, Carlos Augusto Monteiro, curte a minha página e passa a receber aí todas as notícias de direito do trabalho. Mudou a súmula? Eu coloco lá. Mudou a lei? Eu coloco lá. E na semana que antecede a prova da OAB, eu faço uma revisão lá para todos os meus alunos. A aula de hoje é uma aula sobre organização da Justiça do Trabalho. Iremos começar hoje a falar de organização nesta aula. É um tema considerado maçante, mas que vira e mexe o examinador coloca na prova para você. Já apareceu em Direito do Trabalho, mas também já apareceu lá em Direito Constitucional. Por quê? Porque a organização do seu trabalho está na Constituição Federal. Os dispositivos que tratam dela, você precisa conhecer. E eu começo aqui venha para essa câmera aqui, a falar do TST, Tribunal Superior do Trabalho. A organização judiciária do trabalhista se divide em 3 instâncias. Tribunal Superior do Trabalho, a instância extraordinária, os tribunais regionais do trabalho, que é a segunda instância, e as varas do trabalho. Muito bem, na prova pode ser feita pergunta para você de qualquer um desses órgãos. Nesta aula iremos tratar especificamente do TST, Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, a gente começa falando lá do artigo 111A da Constituição Federal. Mas antes, volta aqui para mim nessa câmera. Chega perto de mim aqui, ó. Isso! Vem aqui. Atenção! Atenção porque eu vou falar agora. A Emenda Constitucional 45 de 2004, que você já conhece, ela alterou substancialmente a organização da Justiça do Trabalho. Quando se fala em Emenda 45, todo mundo lembra do quê? Da competência, alteração da competência. E de fato alterou, mas também alterou a organização. E é isso que o examinador vai pedir para você na prova. Quer ver? Vem pro quadro aqui comigo. Artigo 111A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Já está a primeira alteração aí. Antes da emenda eram 17 ministros. Agora, 27 ministros. Anote isso aí que vai ser pedido para você. E ela continua. Escolhido dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos. Nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado. Regrinha básica da composição do Tribunal Superior do Trabalho. Sendo, e aí vem o inciso 1 e o 2, que fala da questão do quinto constitucional. O Tribunal Superior do Trabalho é formada por 1/5 dos seus ocupantes entre advogados com mais de 10 anos de carreira, mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94 da Constituição Federal. O que diz o artigo 94 da Constituição? É aquele que fala que para ser um ministro pelo quinto constitucional ou para ser um juiz pelo quinto constitucional, precisa ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Todos os tribunais do Brasil são compostos por 1/5 da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. E o restante? O restante dentre os juízes oriundo dos tribunais regionais do trabalho. Vem para essa câmera aqui. Isso não mudou nada. A única coisa que mudou foi o número de ministros. Agora são 27. A composição do tribunal sempre foi essa. É composto de juízes vindo da carreira por promoção e 1/5 por membros da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, ok? A vaga 1/5 de todos os tribunais, TST, TRT, TJ, tem esta formação, que é que você conhece como chamado quinto constitucional. Tudo bem? Isso sempre foi. O que você precisa saber daqui é o número de ministros que aumentou. E mais, volta para o quadro, e mais, parágrafo 1º, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho, e o parágrafo 2º é aí que alterou a emenda 45. O parágrafo 2º, no seu caderno, você vai colocar um asterisco, porque é muito importante.
é novidade, foi trazida pela emenda 45. E olha o que diz o parágrafo 2º. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E aí criou 2 órgãos, inciso 1 e inciso 2. Muito bem, esses 2 órgãos, cuidado, são órgãos criados pela emenda 45 que funcionarão junto ao TST. Não são órgãos do TST, são órgãos que funcionarão junto ao TST. Que órgãos são esses? Inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Juiz é uma criação, está agora na Constituição Federal. Já existia? Já existia, mas agora está na Constituição. É um órgão que funcionará junto ao TST. Então, o primeiro órgão criado foi a Escola Nacional. E o segundo, inciso 2, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não confunda com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Aqui é um Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E para que serve o Conselho Superior da Justiça do Trabalho? Está no inciso 2, está na lei. Olha lá, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema. Agora, o mais importante. Então, ó, como órgão central do sistema, vírgula, cujas decisões terão efeito vinculante. Vem para essa câmera aqui, ó, chega perto de mim aqui, ó. Vem. Olha só o que diz o inciso 2 do parágrafo 2º. As decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho terão efeito vinculante. Ai, professor, não é só o Supremo que tem súmula vinculante? Sim, mas aqui não são decisões jurídicas, são decisões administrativas. Não são decisões proferidas em processos de conflitos, a reclamação trabalhistas, dissídios individuais ou coletivos do trabalho. São decisões proferidas em processos administrativos, porque a função do conselho qual que é? Volta para a lousa aqui, ó. Qual que é? Supervisão administrativa, orçamentária e financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Então, são questões administrativas, orçamentária, financeira e patrimonial. São questões administrativas. E as decisões do conselho terão efeito vinculante. Vem para essa câmera aqui, volta para mim. Então, o que você precisa saber dessa novidade da emenda 45? O número de ministros aumentou e a criação desses 2 órgãos. Ah, são 2 órgãos do TST? Não, são 2 órgãos que funcionarão junto ao TST, ok? Não confunda. E aí, volta para esse quadro, coloca aqui na lousa a questão da OAB que aparece para você toda hora. Uma questão que mais uma afirmativa. A questão fala assim: 1/5 dos ministros do TST devem ser escolhidos dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados em lista sextupla pelo órgão de representação de sua classe. É uma afirmativa que aparece toda hora e ela está correta. Por que eu coloquei ela aqui? Porque ela, além de trazer o que nós vimos aqui, eu vou voltar com vocês, além de trazer o que nós vimos aqui nos incisos 1 e 2 do artigo 111A, que é no inciso 1 do artigo 111A, que é o chamado 5º constitucional, ela traz também os termos do artigo 94 da Constituição Federal. O que diz o artigo 94? É isso que está aqui, ó. Mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Vem para essa câmera aqui. Para ser ministro pelo 5º, todos os advogados interessados poderão se inscrever no órgão de classe. Qual é o órgão de classe dos advogados? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Qualquer advogado, desde que tenha mais de 35 anos ou menos de 65, mas tenha mais de 10 anos de atividade profissional, tem que ser advogado com mais de 10 anos,
e ainda que tenha reputação ilibada e notável saber jurídico. Tendo todos esses requisitos, ele vai na ordem, vai na OAB, se inscreve na lista qualquer advogado do país. Essa lista vai passar por uma votação dentro da OAB. E a OAB irá votar uma lista sêxtupla, ou seja, 6 nomes. Votação, qual o critério? Eu gosto do fulano, eu gosto do fulano, vai ser votada uma lista sêxtupla. Os 6 mais votados irão compor esta lista sêxtupla. E aí, professor? Essa lista sêxtupla vai para o tribunal a que a vaga está aberta. Se é o TST, vai lá para o Tribunal Superior do Trabalho a lista sêxtupla e entre os ministros do TST será votada uma lista tríplice. 3 nomes. 3 serão eliminados e 3 serão eleitos, serão escolhidos. Esta lista tríplice vai para presidente da República, que irá escolher o novo ministro do TST. Então a formação do quinto é muito importante. Volta aqui para o quadro aqui, afirmativa. Então olha lá, 1/5 dos ministros do TST devem ser escolhidos dentre advogados, tá certo? Advogados e membros do Ministério Público. Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Perfeito, primeiro requisito. Notório saber jurídico, segundo requisito. E reputação ilibada, terceiro requisito. Os 3 presentes, aí serão indicados em lista sêxtupla pelo órgão de representação de sua classe. A OAB irá escolher a lista sêxtupla, encaminhar para o tribunal para votar a tríplice e aí vai ser escolhida pelo presidente da República. Ok? Volta para essa câmera aqui. É isso, Tribunal Superior do Trabalho, é isso que você precisa saber para fazer a prova da OAB. Ok? Próxima aula voltamos em organização do seu trabalho. Até lá!